declaro aberto o período do expediente e determina ao primeiro secretário que proceda às leituras das matérias do expediente. Boa noite a todos. Rodrigo dos Santos Jabur, vereador abaixo assinado, usando as atribuições que lhe são conferidas por lei, considerando que o artigo 3º do projeto de lei 56 de 2013 autoriza o Executivo Municipal a conceder subsídio para passageiros que utilizarem o serviço de transporte por ônibus circular no município de Porecatu, considerando que o presente projeto de lei cria aumento de custos junto ao Executivo Municipal, porém não está acompanhado da estimativa de impacto orçamentário financeiro para tal despesa, considerando, por fim, que a supressão do artigo 3º do projeto de lei 56 de 2013 seria suficiente para possibilitar sua tramitação sem qualquer outro impedimento. Apresenta de sua apreciação da Comissão da Câmara de Vereadores a seguinte emenda supressiva número 1, que suprime o artigo 3º do projeto de lei 56 de 2013. Artigo 1º. Fica suprimido o artigo 3º do projeto de lei número 56 de 2013, que autoriza, de autoria do Executivo Municipal, ficando remunerado o artigo 4 para o artigo 3º. Certo, o acatamento está presente pelos novos edis, apresenta o parecer de sua homenageação nas sessões 15 de outubro de 2013. Rodrigo dos Santos Jabur, acompanhamento, Wilson José Zinari, Fábio Henrique da Silva. Parecer da emenda supressiva número 1 do projeto de lei 56 de 2013. Somos de parecer favorável à aprovação da emenda supressiva número 1 do projeto de lei 56 de 2013. Fábio Henrique da Silva, presidente, José Teodoro, relator, Tacílio Pereira, membro. Parecer do projeto de lei 66 de 2013, de autoria executivo municipal. Somos de parecer favorável à aprovação do projeto de lei 66 de 2013. Fábio Henrique, presidente, José Teodoro, relator, Tacílio Pereira, Júnior, membro. Comissão de Agricultura, Pecuária e Indústria e Comércio. Somos de parecer favorável à aprovação do projeto de lei 66 de 2013. Carlos Alberto Dias, presidente, José Moreira da Silva, relator, José Teodoro Ribeiro, membro. Informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde para o município de Porecatu. Beneficiário, Fundo Municipal de Saúde de Porecatu. Valor R$ 30.190. Fundo Municipal de Saúde de Porecatu, pagamento do programa de melhoria de acesso e de qualidade. Data 30 de novembro de 2013, valor R$ 3.900. Fundo Municipal de Saúde de Porecatu, programa, pagamento de saúde bucal, data 30 de novembro de 2013, valor bruto de R$ 6.690. Programa, pagamento de programa de melhoria do acesso e de qualidade, data 30 de setembro de 2013, valor bruto de R$ 3.900. Pagamento de PAP fixo, data 30 de novembro de 2013, valor R$ 3.242. Programa pagamento de papo fixo, data 30 de novembro, valor R$ 3.200. Beneficiário, Fundo Municipal de Saúde de Porecatu, programa, pagamento de programa de melhoria do acesso e da qualidade, data 29 de novembro de 2013, valor bruto R$ 3.900. Ilustríssimo senhor presidente, de acordo com a legislação vigente, informamos a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programa do Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação. Programa cota parcela 008, data de emissão 18 de novembro de 2013, valor R$ 22.685,83. Comissão de redação. Comissão de redação com seus membros infracionados, usando o disposto do artigo 235, parágrafo único do regimento interno da Câmara Municipal de Porecatu, Estado do Paraná, requer a dispensa de remessa da mesma projeto de lei 68 de 2013, por apresentar a redação compatível. Fábio Henrique, presidente, José Teodoro, relator, o Tacílio Pereira, membro. Senhor presidente, pelo presente, atenção ao ofício número 136 de 2013, oriundo de requerimento do vereador Rodrigo Jabur, endereçado à diretora Maria José Nunes dos Santos, informamos que, mesmo havendo uma programação para estoque de medicamento desde agosto de 2013, a falta dos mesmos para os bombeiros é devido ao atraso no repasse do CISMEPAR, no qual o Porecatu pertence. Vale esclarecer que, na falta de remédio para os doentes, o município de Porecatu está adquirindo os mesmos e realizando a entrega aos necessitados. Referente ao nome e escala dos motoristas das ambulâncias, relacionamos a vários. Marcos Rodrigues, das 5 às 13 horas. Cosme Cordeiro, das 6 às 17 horas. José Ferreira, das 13 às 21 horas. Celino Ferreira de Oliveira,
das 21 às 5 horas, e marca o grupo Colete em auxílio inglês. Atenciosamente, roda Denan. Convocação da audiência pública. O presidente da Câmara Municipal de Poracatu, Estado do Paraná, em cumprimento ao contido no artigo 48, parágrafo único, inciso 1 da Lei Complementar número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, convoca representantes de associação de classe e população em geral para participarem das seguintes audiências públicas. 1. Dia 18 de outubro de 2013, às 14 horas, no plenário da Câmara Municipal de Poracatu, audiência pública para o processo de discussão e análise das propostas da Lei Orçamentária Anual, a LOA, relativas no ano de 2014, projeto de lei 78 de 2013. 2. Dia 25 de outubro de 2013, às 14 horas, no plenário da Câmara Municipal de Poracatu, audiência pública para o processo de discussão e análise das propostas relativas ao Plano Plurianual, PPA, para o período 2014-2017, projeto de lei 76 de 2013. Poracatu, 10 de outubro, Wilson José Cenário, presidente. Senhor presidente, pelo presente, atenção, ofício 188 de 2013, no uso de requerimento do vereador Carlos Alberto Dias, esclarecemos que o playground do CMEI Maria Tereza Spinelli não se encontra com defeito, pois não recebemos reclamação da Secretaria Municipal de Educação, nem tampouco da direção da escola referida. Salientamos que recentemente recebemos doação de alguns brinquedos do senhor Galvão Bueno, dono da Fazenda Santa Cristina, os quais em breve serão instalados por funcionários públicos na escola CMEI. Precisamente nota de plano. Pelo presente, atenção, ofício 190 de 2013, o minuto dos vereadores, esclarecendo que já estamos providenciando mais 2 servidores para melhorar a segurança do hospital, proporcionando 24 horas diárias de proteção. Nota de plano, prefeito. Senhor presidente, pelo presente, atenção, ofício 195 do vereador Tacílio Pereira Júnior, esclarecemos que está sendo encomendado em tamanho especial uma guarita a ser instalada na confluência da rua Iguaçu com a Avenida Paranapanema, dando mais conforto e abrigo aos munícipes, que se utiliza no local como parada de ônibus. Precisamente para terminar. Senhor presidente, pelo presente, atenção, ofício 189 do vereador Carlos Alberto Dias, esclarecemos que ainda não resolvemos o problema da escassez da mão de obra mencionada no nosso ofício 172 de 2013, o que esperamos sanar com o empenho de concurso, e tão logo isso aconteça, concluiremos a reforma da cobertura da guarita localizada no Jardim Sol Frente. Atenciosamente, nota de Delano. Senhor presidente, pelo presente, atenção, ofício 193, oriundo de Vossa Excelência, informamos que em breve iniciaremos as obras referentes à galeria de águas pluviais nos locais indicados no seu ofício. Quando esclarecemos que os serviços atinentes à rede de esgoto e águas potáveis são de obrigação da Sanepar, nosso cenário desses de serviço do nosso município. Precisamente nós terminamos. Senhor presidente, pelo presente que haveremos resposta ao presente ofício 191, os motivos que fundamentaram o projeto de lei 78 de 2013. Em relação ao projeto de 883 de 1993, que concedeu a aprovação para a empresa Selma Maria da Silva Souza, a assessoria de indústria e comércio, através de diligência no local, identificou irregularidades no local. Empresa com portas fechadas e também não estamos gerando os empregos descritos na Lei 704 de 5 de julho de 89. Frisa que em uma das oportunidades, o próprio assessor Luiz Moretti identificou a falta do cumprimento ao fazer visita no local, verificou que o donatário não gera 5 proposto pela lei que autorizou a doação. Outro sim, é certo que a fiscalização deve ser realizada periodicamente pelo Executivo, que ao identificar a irregularidade, remeter o projeto de lei e revoga os benefícios concedidos por considerar violação ao diploma municipal. Em relação à empresa Júlio César Pereira, da Lei 972 de 98, de igual sorte, está descumprindo, não gera qualquer emprego, muito menos aqueles que foram acordados através da Lei 704 de 89. Posto isto, rogamos pela aprovação do projeto de lei enviado para esta comenda Câmara de Vereadores. Isso que apresenta para o momento, reiterando na oportunidade nossa mais sincera consideração e apreço ao prefeito. Senhor presidente, pelo presente estamos encaminhando a resposta ao requerimento
disposto por Vossa Excelência, cujo requerimento fez constar cópia do contrato com a empresa Sanepar. Estamos encaminhando em anexo o contrato requerido, ao tempo que informamos que nele não constam valores da taxa cobrada, vez que trata apenas da concessão. Atenciosamente, nota de demanda. Posto da Câmara, o xerox contrato com a Sanepar conhecido. Senhor Presidente, pelo presente estamos encaminhando para a apreciação desta Casa de Leis 3 projetos de lei que tratam de diversas matérias, entre eles o que reforma a Lei 1583 de 2013 para atuar no órgão municipal da União, visando a construção do Fórum Trabalhista Comunicativo, precisamente material. Projeto de Lei 78 de 2013. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a levar a União Federal no móvel urbano consistente no lote número 11 da quadra do 43 do plano de loteamento geral, medindo 3.000 metros quadrados, contendo com benfeitoria um prédio de alvenaria de tijolo, medindo 1.478,53 metros quadrados, cuja emissão definitiva foi aprovada em 27 de agosto de 2012. Artigo 2. Artigo 2º. O imóvel destinado ao TRT, nona região, para a construção de prédio para abrigar a instalação da Vara de Justiça do Trabalho na cidade de Borecatu. Artigo 3º. O imóvel de que trata esta lei não poderá ser vendido, doado ou transferido a qualquer tipo, pela donatária, devendo reverter ao patrimônio do município de Borecatu, caso a União não venha a ligar a destinação do uso de órgãos ou entidades da administração pública federal. Artigo 4º. As obras de construção previstas nesta lei deverão ser iniciadas no prazo de 1 ano e terminadas em 2 anos, contado da data de sua publicação. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando a Lei Municipal 1573 de 2015. Gabinete do Prefeito, 15 de outubro de 2013. Walter Dedão, Prefeito. Projeto de Lei 77 de 2013. Revoga a lei que especifique da outras providências. Artigo 1º. Em conformidade com as palavras 2º e 3º do artigo 1º da Lei Municipal 704 de 89 e suas alterações, fica revertida do patrimônio público os bens doados ou concedidos constantes da Lei nº 1555 e 1556, ambos em 14 de março de 2013, as quais perdem, a partir de agora, sua eficácia jurídica, ficando, portanto, revogadas. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 14 de outubro de 2013, nota de prefeito. Projeto de Lei 79 de 2013. Autoriza o município a doar mediante licitação imóvel constante do lote de terra número 100 da quadra 1 localizado na Rio Iguaçu para a construção de um posto, com os encargos da Lei nº 704 de 5 de junho de 89 e da outras providências. Artigo 1º. Nos termos do parágrafo 4º do artigo 17 da Lei Federal nº 866, 21 de julho de 93, fica o Executivo Municipal autorizado a fazer a doação por encargos mediante certame licitatório no lote de terra número 100 da quadra 1, cujas medidas diárias e confrontações são as seguintes. Lote 100. Pela frente, medindo 40 metros, confronta-se com a Rua Iguaçu. Pelo lado direito, medindo 50 metros, 29, com a Avenida 1. Pelo fundo, medindo 30 metros, com o lote número 1000B. E pelo lado esquerdo, medindo 30 metros, com o lote número 100C, totalizando 1.511,27 metros quadrados. Artigo 2º. A doação de que trata a presente lei deverá ser de destinação exclusiva de implantação de um posto de gás bruto, uma vez que o imóvel objeto da doação já tem iniciado a construção de benfeitoria e infraestrutura para estabelecimento dessa natureza, em razão de concessão de uso anterior para esse fim, levada a efeito pela Lei Municipal número 1493, de 7 de dezembro de 2011, que foi revogada. Artigo 3º. A doação que trata a presente lei será condicionada ao atendimento dos encargos e requisitos da Lei Municipal número 704, de 5 de julho de 89. Parágrafo único. Não obstante o contido no parágrafo 1º do artigo 1 da Lei Municipal número 704, de 5 de julho de 89, não serão aceitos no processo licitatório nuances que contêm o número de criação e manutenção de empregos pelo donatário, abaixo de 8, durante o tempo de duração dos encargos. Artigo 4º. Para se habilitar no processo licitatório de que trata esta lei, os concorrentes deverão apresentar projeto detalhado das benfeitorias a serem realizadas no imóvel,
considerada a finalidade prevista no artigo 2º. Artigo 5º. A falta de cumprimento de qualquer dispositivo desta lei, ou da Lei Municipal 704, de 5 de julho de 89, a modificação da finalidade da doação, a extinção donatária, ou ainda na ocorrência de qualquer das hipóteses do artigo 77 e 78 da Lei Federal nº 8666, de 21 de junho de 1993, naquilo que for aplicável à doação de que trata a presente lei. Fará logo com todas as benfeitorias e instalações nele produzidas, reverter automaticamente de pleno direito à posse do município, sem qualquer direito de indenização ou compensação. Artigo 6º. Para os fins da presente lei, o prazo de cumprimento dos encargos donatários será de no mínimo 5 anos, quando então o imóvel será transferido a donatário de forma definitiva, livre de quaisquer bônus ou encargos. Artigo 7º. Até o fim do prazo previsto no artigo anterior, o donatário não poderá transferir, ceder ou alugar, no todo ou em parte, onerosa gratuitamente, o imóvel descrito no artigo 1º, sob pena de rescisão e reversão da doação. Artigo 8º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em gabinete do prefeito, 15 de outubro de 2013, falta de o prefeito. Projeto de lei 80 de 2013. Autoriza o Executivo Municipal a realizar doação de terrenos através de procedimento de contentação mediante licitação e das providências. Artigo 1º. Fica autorizada a doação para a construção de casas do programa Minha Casa Minha Vida, mediante licitação e processo de concorrências matrícula 09741, 09738, 09737, 09736, 09735, 09743. Parágrafo 1º. A autorização concedida para as matrículas descritas nesse artigo atinge também eventuais desdobros e subdivisões. Parágrafo 2º. O donatário vencedor da licitação deverá realizar toda a infraestrutura de rede de esgoto, meio fio, asfalto, energia elétrica e água. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Gabinete do prefeito, 15 de outubro de 2013. Voto do presidente do prefeito. Convite. O Movimento Poder Rosa e a Secretaria Municipal de Saúde de Porecatu convida você, mulher, a participar da segunda tarde rosa em Porecatu, dia 17 de outubro, às 14 horas e 30 minutos, no Centro Social Urbano de Porecatu. Outubro é rosa. Abraço nesta causa. Convite. A assessoria do meio ambiente do município de Porecatu, por meio do assessor Luiz Moretti, vem convidá-lo para a audiência pública que se realizará no dia 16 de outubro, às 14 horas e 30 minutos, no primeiro andar da rua Barão do Rio Branco, 344, necessidade de Porecatu, para a apresentação do Plano Municipal de Saneamento Básico do município de Porecatu. Nossa presença muito profissional. Desde já agradecemos, Luiz Moretti, assessor do meio ambiente. Senhor presidente, essas são as matérias constantes na pauta, na ordem do dia. Está franqueada a palavra. Senhor presidente, eu gostaria de fazer retirada do projeto de lei número 73 do Executivo Municipal, firmar acordos judiciais em audiências. Eu achei o projeto um pouco meio vago, gostaria de estar fazendo algumas emendas no projeto. Tempo indeterminado? Sim, senhor presidente, por tempo determinado. Os vereadores favoráveis à retirada do projeto 73 autoriza o Executivo Municipal a firmar acordos judiciais em audiência e dar outras providências por tempo indeterminado. Permanece sentado os contratos de declara aprovado por unanimidade. Franqueio mais uma vez a palavra. Senhor presidente, gostaria de fazer uso. Gostaria de colocar uma apreciação plenária a retirada do projeto de lei 72 de 2013 da Autoridade Executiva Municipal. Tempo indeterminado também, né? Os vereadores favoráveis à retirada do projeto 72 estima a receita fixa e despesa do município de Porecatu, Estado do Paraná, para o exercício 2014, da LOA. Os vereadores favoráveis permanecem sentados com o deve se levante. Declaro aprovado por unanimidade a retirada do projeto 72. Franqueio mais uma vez a palavra. Senhor presidente, gostaria de fazer uso mais uma vez. E o senhor colocar sobre a apreciação do plenário a inclusão na pauta do dia o projeto de lei 71 de 2013. Haja visto que nesse projeto consta quatro projetos dentro de um só. Então, às vezes alguém é contra um, contra outro, mas tem outros projetos importantes, então gostaria de colocar sobre a apreciação do plenário. Os vereadores
Os vereadores favoráveis à inclusão na ordem do dia do projeto 71, que revoga as leis 883 e 972. Os vereadores favoráveis à inclusão na ordem do dia, projeto 71, permanece sentados com o contrário se levante. Declaro aprovado por 6 votos a 1. Franqueio mais uma vez a palavra. Como ninguém quer fazer uso da palavra, declaro encerrado o presente período e aberto a ordem do dia. Única votação. Comissão de redação. A comissão de redação requer dispensa a remessa do projeto de lei 68/2013 por apresentar a redação combativa. Os vereadores favoráveis permanecem sentados com o contrário se levante. Declaro aprovado por unanimidade. Terceira votação globalmente. Projeto de lei 67 de 2013. Prorroga o mandato dos atuais membros do Conselho Tutelar e da Auto Providências. Os vereadores favoráveis em terceira e última votação, projeto de lei 67, permanecem sentados com o contrário se levante. Declaro aprovado por unanimidade. Terceira votação globalmente. Projeto de lei 70. Altera o artigo 1º, parágrafo 3º do artigo 2º da lei 1570 de 2 de maio de 2013 da Auto Providências. Vereadores favoráveis em terceira e última votação, projeto de lei 70, permanecem sentados com o contrário se levante. Declaro aprovado por 6 votos a 1. Primeira votação separadamente. Projeto de lei 75. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal de Porecatu, Estado do Paraná, autorizado a atuar na área de terras de propriedade do município de Porecatu para a construção de casas no programa Minha Casa Minha Vida, mediante licitação e processo de concorrência às matrículas 13.392, 13.393 e 4.400 do CRI de Porecatu. Os vereadores favoráveis do artigo 1º da lei 75 permanecem sentados com o contrário se levante. Declaro aprovado por unanimidade. Parágrafo 1º. A autorização concedida para as matrículas descritas no artigo 1º desta lei atinge também eventuais desdobros ou subdivisões. Os vereadores favoráveis ao parágrafo 1º do artigo 1º permanecem sentados com o contrário se levante. Declaro aprovado por unanimidade. Parágrafo 2º. O donatário vencedor da licitação deverá realizar toda a infraestrutura de rede de esgoto, meio-fio, asfalto, energia elétrica e água. Os vereadores favoráveis ao parágrafo 2º do artigo 1º permanecem sentados com o contrário se levante. Declaro aprovado por unanimidade. Artigo 2º. Fica autorizada a concessão da isenção da ITBI aos mutuários beneficiados. Os vereadores favoráveis ao artigo 2º da lei 75 permanecem sentados com o contrário se levante. Declaro aprovado por unanimidade. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor da data de publicação, revogada as disposições em contrato. Os vereadores favoráveis à primeira votação ao artigo 3º da lei 75 permanecem sentados com o contrário se levante. Declaro aprovado por unanimidade em primeira votação. Primeira votação separadamente. Artigo 1º. Em razão do descumprimento da Lei 704 de 5 de julho de 1989, fica revogada as leis 883 de 93 e 972 de 98, que concederam os benefícios de doação para as empresas Selma Maria da Silva Souza, CNPJ, 85.065.514 mil contrário / 88, no ramo da indústria e comércio de imóveis em geral, e artefatos de madeira, e Júnior César Pereira, ME, CNPJ 85.503.449, mil contrário / 25, no ramo de comércio para registro de madeira. Os vereadores favoráveis em primeira votação, artigo 1º, permanecendo sentados com o contrário se levante. Declaro aprovado por 5 votos a 2. Artigo 2º. Fica o Executivo Municipal autorizado a retomar os imóveis elencados no artigo 1º desta lei, inclusive ingressando com medidas judiciais cabíveis para reversão, incluindo a responsabilização administrativa, cíveis e criminais, informando o Ministério Público Estadual para a tomada das demais providências. Vereadores favoráveis ao artigo 2º, permanecem sentados com o contrário se levante. Declaro aprovado por 5 votos a 2. Artigo 3º. Todas as benfeitorias realizadas sobre imóveis ficam revertidas na integralidade ao patrimônio do município de Porecatu. Os vereadores favoráveis ao artigo 3º, permanecendo sentados com o contrário se levante. Declaro aprovado por 5 votos a 2. Artigo 4º. Com o fundamento da condição de reversão apresentada nas leis 883/93 e 972/98, após a aprovação e publicação desta lei, revertendo a doação realizada para Selma Maria da Silva Souza, CNPJ 85.065.514 mil contrário / 88, e Júnior César Pereira, ME, CNPJ 85.503.449 mil contrário / 25, fica autorizada a verbação das margens das respectivas matrículas no cartão de registro de imóveis do município de Porecatu. Vereadores favoráveis ao artigo 4º, permanecendo das contrárias se levante. Declaro aprovado por 5 votos a 2.
Artigo 5º. Fica autorizada a cessão de uso por prazo indeterminado das áreas limítrofes até o muro do centro de convivência para os proprietários do lote 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 e 90, da quadra 3, localizada entre as ruas José Pinheiro de Macedo e a rua Maestro Honório Maestrelli, neste município de Porecatu. Os vereadores favoráveis ao artigo 5º, permanecendo as condadas relevantes. Declaro aprovado por 5 votos a 2. Artigo 6º. Fica autorizada a cessão de uso por prazo determinado das áreas da Viela, localizada entre os lotes 110, 109, 108, 107, 105, 104, 103 e lotes 112, 113, 114, 115, 116 da quadra 2, para uso compartilhado entre os proprietários devido à respectiva área. Os vereadores favoráveis ao artigo 6º, permanecendo as condadas relevantes. Declaro aprovado por 5 votos a 2. Artigo 7º. Para se habilitar no uso das respectivas áreas, os proprietários deverão apresentar projeto de construção perante a Prefeitura do município de Porecatu. Os vereadores favoráveis ao artigo 7º, permanecendo as condadas relevantes. Declaro aprovado por 6 votos a 1. Artigo 8º. Esta lei está em vigor na sua publicação, revogada disposições em contrário. Os vereadores favoráveis permanecendo as condadas relevantes. Declaro aprovado por 5 votos a 2 em primeira votação. Projeto de lei 71. Como não há mais matéria para o presente período, declaro encerrado de aberto de explicações pessoais com a palavra do vereador Otacílio Pereira Júnior. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Muito obrigado ao Nelson, professor Lurdinha e a professora Nélia. Muito obrigado. A Escola Jorge Rudney Atala Júnior, modalidade Educação Especial, Projeto Cidadania, tema Vencendo os Obstáculos, curso livre, EJA fase primeira, Educação de Jovens Adultos, primeira etapa, Porecatu 2013. Justificativa: a cidadania expressa um conjunto de direitos que dá à pessoa a possibilidade de participar ativamente da vida e do governo de seu povo. Quem não tem cidadania está marginalizado ou excluído da vida social e da tomada de decisões, ficando numa posição de inferioridade dentro do grupo social. Dalai, Direitos Humanos e Cidadania, São Paulo, Moderna, 1998. Esse projeto surgiu quando fazíamos nossas visitas à Biblioteca Cidadã, à Ordem no SOS, à Academia de Terceira Idade, e também onde não podíamos ir ver a péssima locomoção na cadeira de roda. Daí então decidimos montar um projeto e apresentar à diretoria. O presente projeto será desenvolvido com os alunos da EJA, curso livre, primeira etapa da Escola Jorge Rudney Atala Júnior. Modalidade Educação Especial, período matutino da professora Nélis Cruz de Campos Costa, com autorização da diretora Maria Aparecida Campos, João Carnaval, presidente, diretoria e coordenadoria Maria de Lourdes Ortiz. Ele, o objetivo, despertar nas pessoas o espírito de solidariedade, onde ajudar o próximo seja um ato fraterno, contribuindo para melhorar a qualidade de vida de pessoas que estão aquém da sociedade. Esse trabalho deve envolver alunos, direção, diretora, professores, pais e responsáveis, e buscando parceria com os outros órgãos públicos para resgatar valores relacionados à ética e à cidadania através de um trabalho articulado, voltando para a reflexão sobre os princípios éticos e morais na escola, com o intuito de desenvolver o espírito de solidariedade e respeito mútuo. Objetivo geral: melhorar a qualidade de vida do aluno Nelson Mariano de Souza, do livro da EJA fase primeira, período matutino da Escola Jorge Rudney Atala Júnior, modalidade Educação Especial. Objetivos específicos: adquirir cadeira de rodas motorizada para a melhor locomoção do aluno Nelson Mariano de Souza, promover treinamento para o aluno